chakra, amores! Pra quem não me conhece, eu sou Priscila Quacchio. Espero que vocês estejam bem. Qual que é a diferença entre o barbante e o algodão torcido? O barbante, ele é um monte de fios torcidos juntos, tá? Ele é assim, ó, ele é torcido assim, né? Deixa eu ver se eu... Ah, eu tenho aqui, ó. Tá vendo? O barbante, ele é torcido. Então, a gente vai destorcendo, ele vai abrindo a quantidade de fios que ele tem lá, ó. Tá? Ele é torcido, junto. O cordão de algodão torcido, ele é assim, ó. Dá pra ver a diferença? Ó, vou pôr os dois juntos. Barbante, cordão de algodão torcido. Esse aqui é um cordão de algodão torcido, ó. Tá vendo que ele abre? Ó. E aqui dentro tem os fios de algodão. Essa é a diferença, tá? Entre eles. Ó, ele se solta, tá vendo? O cordão de algodão. E aí, claro, se eu quiser desfiar ele, eu também posso. Por um acaso, eu tinha ele em mãos aqui. Então, essa é a diferença. O cordão de algodão, normalmente, ele é trançado e torcido. E o barbante não, o barbante é só torcido. Existem cordão de algodão que são torcidos como o barbante, mas aqui no Brasil, raramente se acha, viu? Eu sei que existe cordão de algodão, 100% algodão, como se fosse um barbante, torcido como se fosse barbante. Mas aqui... eu não tô me lembrando agora, não me recordo de nenhum lugar que tenha, mas eu sei que ele existe. Estou começando agora com o suporte de plantas, mas não sei como divulgar ainda as minhas obras. Primeira coisa que você tem que fazer é se comunicar com todos à sua volta, né? Começa avisando que você tá fazendo isso agora. Olha, gente, a partir de agora eu tô trabalhando com isso. Se vocês quiserem comprar, fiquem à vontade, né? Vendo pelo direct, pelo WhatsApp. Enfim, você vai dando essas informações. Primeiro ponto é isso, avisar que você está fazendo isso. E aí, quando eu falo avisar, é avisar todo mundo mesmo. Avisar parente, avisar amigo, avisar... para as pessoas saberem, quando entrarem na sua página, que a partir de agora elas vão começar a ver aquilo ali com mais frequência, né? E aí, depois, assim, e aí eu falo o que deu certo para mim, né? Eu expus, eu coloquei um suporte na entrada da minha casa, né? Essa exposição trouxe mais clientes, os vizinhos viram que eu tinha aquilo, vieram me perguntar de onde era, que eles queriam igual, e eu falei, eu tô fazendo, né? Outra opção é você presentear algum amigo muito bem relacionado, que alguém vá ver e vai falar, nossa, da onde que você conseguiu isso? E aí a pessoa te indica. Outra opção, outra coisa que eu fazia, eu levava, quando eu tinha, né, logo que eu comecei, eu tinha umas 2, 3 unidades comigo. Então, eu levava esses projetos comigo aonde eu ia. Até que eu vendi para um vizinho, vendi para outra vizinha, e aí eu comecei a levar fotos do que eu tinha, né? Então, ó, gente, eu não sei se você tá sabendo, porque a pessoa sempre pergunta, né? E aí, Pri, como é que você tá? Ah, tô bem agora, eu resolvi fazer uma arte nova aí, tô trabalhando com uma coisa nova. Eu sempre contava, né? Tô fazendo macramê agora, mas a pessoa não sabia nem que era macramê naquela época, 4 anos e meio atrás. Mas o que é isso, macramê? De comer? Teve uma pessoa que chegou a perguntar para mim se era de comer. Não conheço, não. Macramê é de comer? Você tá fazendo comida? Não tô. Aí eu ia lá, mostrava as fotos do que era, quais eram as possibilidades de fazer com aquilo. E aí, aos poucos, eu fui começando a vender para essas pessoas, e depois eu comecei a vender no boca a boca, um amigo indicando outras pessoas, até que eu tive um contato com uma arquiteta que eu já conhecia, que fazia muito tempo que eu não a via. E aí eu mandei uma mensagem para ela falando do que eu estava fazendo. E aí ela adorou o trabalho, que quis ver de perto, marquei uma reunião com ela, já levei um presente, um suporte de presente para ela. E ela já colocou lá no escritório dela de arquitetura, já indicou eu para outros arquitetos, e assim eu comecei a crescer. Então, o primeiro ponto aí é você se comunicar e avisar as pessoas que você está fazendo isso. Agora, só isso também não basta. É um primeiro passo, tá? É um primeiro passo. Aí, ao longo do tempo, você vai buscando outras formas, né? Primeiro, você vai buscando quanto você quer vender, qual é a sua meta do mês, como você pode fazer para vender esses projetos, né? Se você vai buscando fazer parcerias e assim por diante. Oi, Priscila, estou começando a fazer minhas peças para vender. Estou com muita dificuldade em passar os cuidados para o cliente. Eu uso fio de malha, a Ecomalha, e o barbante 24 fios espessos. Você precisa, o primeiro ponto, entender com o fabricante do produto que você usa quais são os cuidados que você precisa ter, né? Isso normalmente vem descrito na embalagem. E se não tiver descrito na embalagem, você pode perguntar para o fabricante. Olha, quais são os cuidados que o cliente tem que ter com esse tipo de cordão, né? Aí lá vai estar descrito em relação à lavagem, em relação a outros tipos de cuidados que você precisa ter. Normalmente, o fabricante passa essa informação. Às vezes, até no site, você está falando, provavelmente você usa, não sei se é os dois, mas provavelmente você usa Euroroma.
Lá no site tem a descrição, tá? E aí, ao longo do tempo, o que você pode fazer é testar os cuidados. Ah, lá no site está falando que lavar assim, assim, assado dá certo. Vou testar aqui. Ah, deu certo. Vai compartilhando isso com o seu cliente. Olha, já fiz assim, já fiz assado. Gente, tudo que eu sei até hoje foi pesquisando, me informando e correndo atrás de informação. É difícil, assim, quando eu comecei, não tinha ninguém ensinando macramê, não tinha ninguém falando sobre isso, né? Então, tudo que eu aprendi, e até hoje, as coisas que eu aprendo, é porque eu vou atrás dessas informações, né? Então, claro, eu tô aqui para ajudá-los, né? Mas por isso, inclusive, que eu dou essa abertura para vocês me perguntarem, porque isso pode, inclusive, facilitar o seu processo. Agora, é importante que a gente também busque essas informações, né? Porque eu entendo que seja da Euroroma, e se for, tem a descrição lá no site, ou na própria embalagem. Mas se não for da Euroroma, você consegue também essas informações através do próprio site de buscas, ou até através do fabricante que você compra, né? Dentro aqui do meu feed, tem um passo a passo de lavagem, de cuidados que a pessoa tem que ter. Tem, inclusive, na capa, na foto do feed, tem um símbolo de lavagem, então fica fácil de achar. Mas, é assim, basicamente é isso, tá? Tem que lavar a mão, tem que ter cuidado para não expor ao sol, para não secar exposto ao sol, para não secar pendurado, não pode deixar de molho, não pode esfregar, não pode torcer. Então, tem alguns cuidados básicos que tem que ter. A malha, se eu não tiver errada, ela pode, inclusive, ser lavada na máquina, dependendo do tipo de trabalho. Claro, né? A gente não está falando que vai levar um painel de malha para a máquina, não dá. Mas, dependendo do tipo de trabalho que você fizer, se eu não tiver errado, ela pode inclusive ser levada para a máquina dentro daqueles saquinhos de delicado, sabe? Aqueles saquinhos de, não sei se é boal, enfim, tem um tecidinho, né? Que pode ser lavado na parte da máquina como delicado. Queria saber se o fio náutico pode ser utilizado para fazer cadeira suspensa. Pode sim, pode ser utilizado. Funciona. Na dúvida, sempre coloque mais cordões. Vai virar um jargão isso. Vou fazer uma camiseta. Na dúvida, sempre opte por mais cordões. Que é assim, ó, se você tiver dúvidas se vai aguentar ou não peso, coloque maior quantidade de cordões. Então, por exemplo, se o braço normalmente de uma cadeira, de um balanço, leva 4 cordões, usa 8, usa 6 e assim por diante, tá? Sempre se você tiver dúvida em relação se ele aguenta ou não peso, aumenta a quantidade de cordão. O macramê só pode ser preso com algo como base, diferente do crochê? Não obrigatoriamente. Mas se você não começar com a base, você vai precisar de uma fita, alguma coisa que segure ele para que você comece. Então, por exemplo, digamos que você quer começar fio por fio, tá? Unidade de fio por fio. Você consegue, sem aplicar ele em nada. Inclusive, eu tô fazendo um trabalho desse agora. Só que você vai precisar de uma fita adesiva, de alguma coisa, de uma prancheta, alguma coisa que segure esses fios para que você comece a trabalhar com ele. Diferente do crochê, né? Que vai saindo do rolo e você já vai trabalhando ali. Não, é diferente. O macramê você precisa cortar os fios para depois começar a trabalhar. Tem cordão de 5 milímetros com 100 metros? Tem, existe. Eu não tenho certeza se a Borro Cordões tem. Se ela não tiver, Casa das Cordas deve ter. E se não tiver, nossa, eu não sei outro fornecedor. Talvez direto na fábrica você consiga. O que eu tô me lembrando aqui são esses. Como eu consigo identificar o milímetro do fio? Normalmente, se ele for um cordão de algodão, esse milímetro já vem especificado. O cordão de algodão, ele é medido por milímetro e não existe um padrão. Não existe um padrão. Então, uma fábrica chama um cordão de X milímetros e, às vezes, o mesmo cordão em outra fábrica tem outro milímetro. Tá? Então, não existe um padrão em relação a isso. Você só vai saber exatamente o milímetro quando você tiver o cordão em mãos e medir na régua, por exemplo, tá? Agora, o que você pode fazer é pedir para o fornecedor enviar uma foto do milímetro na régua, né? Ele vai falar assim, esse cordão aqui é 3 milímetros, né? Daí você vai lá na régua e confere se é 3 mesmo, se ele é 4, quantos milímetros ele é. Normalmente, o cordão é definido dessa forma. Agora, o barbante não. O barbante ele é contabilizado através de quantidade de fios. E aí também, não tem como saber o milímetro, a não ser que você meça na régua ou na fita métrica, enfim. Sobre a quantidade de cordão a ser utilizado. Vai variar muito. Não existe uma resposta, não existe hack, não existe uma resposta correta para isso, tá? Quem fala que existe uma resposta correta para isso, tá, não é uma verdade. Por quê? Porque vai sobrar muito cordão ou vai faltar muito cordão, tá? Então, como você consegue saber? Então, primeira coisa que você precisa saber é que é muito variável.
Então, o tipo de cordão que você vai usar, o milímetro do cordão que você está usando, quais nós serão feitos, qual a força que você usa nesse nó. Às vezes até de cor para cor muda o milímetro do cordão, a marca do cordão que você está usando. Tudo isso são aspectos que vão modificar e que vão alterar a quantidade final do seu cordão, a quantidade final que você precisa ter do seu cordão. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eu ensino o passo a passo disso no e-book, dentro do site, aqui no link da bio, você consegue baixar o e-book. Lá no e-book eu explico isso detalhadamente. Então, o primeiro ponto é que você precisa começar a anotar todos os projetos que você faz de macramê, quanto o cordão leva, todas essas informações que eu coloquei, eu citei anteriormente, são informações que você precisa começar a citar, a anotar para começar a trabalhar com isso. Qual é o tamanho da haste? Quantos milímetros tem a haste? Qual é a circunferência da haste? Qual é o tamanho da argola? Qual é o milímetro da argola? Enfim, tudo isso vai alterar a quantidade final de cordões que você precisa. Tá? Não é difícil, é simples, porém você precisa praticar. Primeiro ponto é começar a anotar essas informações que eu te disse. Com essas anotações, você já vai conseguir ter uma grande noção, um grande entendimento de como fazer cada projeto, né? Quanto vai em cada projeto. E aí, o segundo ponto é você começar a fazer amostras desses cordões. Amostra de nós, né? Então, vamos lá. Cortei 30 centímetros de cordão e fiz um nó duplo. Né? Quanto de cordão esse nó duplo foi utilizado? Quanto sobrou de cordão? Quantos centímetros tem esse cordão pronto? Quantos milímetros de cordão eu usei? Todas essas informações têm que ser anotadas para que você consiga ter essa informação. Uma vez que você tem essa informação, você consegue planejar seu projeto dentro dessa quantidade de fios utilizado em cada nó, em cada espaço que você vai deixar, em cada padrão de projeto que você vai fazer. Sim, na fábrica, quando você compra em fábrica, tem uma quantidade mínima de cordões para compra e tem que ter CNPJ, normalmente. Quando aprendemos a fazer uma peça com você, eu faço ela e posto para vender, eu tenho que pedir autorização para você? Tudo que eu ensino pode ser vendido, tá? Eu canso de falar isso para vocês e repito hoje também para quem está chegando aqui agora. O macramê, ele transformou a minha vida em muitos, muitos aspectos. Assim, eu sou outra Priscila, foi uma via de mão dupla. Assim, eu sou outra Priscila depois que eu comecei a fazer macramê. Então, essa transformação que o macramê me trouxe fez com que eu quisesse ensinar o macramê para que o macramê também pudesse transformar a vida de outras pessoas, né? Então, se eu quero, através dos meus ensinamentos, transformar a vida de outras pessoas, o mínimo que eu posso fazer deixar com que vocês vendam esses projetos que eu ensino, tá? Então, sim, pode vender, não tem problema. É possível fazer emenda escondendo dentro do nó? É possível, porém não recomendado. Eu, inclusive, dentro do curso, não. Dentro do método, não. Mas aqui nas redes sociais eu ensino como você pode fazer isso. Tem dentro de destaque e dentro de IGTV tem duas formas também. Então, tem 3 formas de você fazer isso, dependendo do tipo de nó que você está trabalhando. Uma em destaque e 2 formas em vídeos do IGTV. Eu não indico porque o acabamento fica horroroso. Fica muito, muito feio, tá? Então, eu particularmente não indico. A argola de acrílico é melhor do que a de madeira? Eu não confio também na de acrílico, tá? Porque eu acho que se cair, quebra. Mas, você pode usar, você pode testar, utilizar, cobrindo ela com o próprio cordão, né? Dando a volta, os nozinhos no cordão. É uma possibilidade de você testar ela, porque daí pelo menos se cair não quebra. E existe argolas plásticas também no mercado, viu? Além das de metal. Eu particularmente prefiro a de metal, assim, como eu já tive problema com a argola de madeira, né, dela quebrar, inclusive eu não indico que use, né, eu normalmente utilizo a de metal. E aí se você não achar, eu sei que tem plástica, que com certeza não quebra se cair no chão, né. A de acrílico eu não testei, mas eu não testei porque eu também tenho receio que se ela cair, ela quebra. Estou dando aula de marketing para o macramê. Na verdade, eu dou aula de macramê e tudo que envolve o macramê, né? Então, por exemplo, dentro do meu curso, você consegue ter aulas de precificação, aulas de venda, aulas de tingimento, aula de fotografia. Então, na verdade, não é tudo que envolve um negócio de macramê, né? Do começo, do zero até onde eu consegui chegar, né? Então, é sobre isso que eu falo, assim, especificamente. Tudo sobre macramê e tudo sobre negócios de macramê. Qual é a medida das bolas de madeira, né, das contas de madeira usadas para painel? Você pode usar de qualquer medida, tá? Vai variar do que você deseja. Eu já usei de 5 centímetros, de 3 centímetros, de 2.
vai variar tanto do que você deseja com o resultado, né, dessa miçanga, dessa conta, quanto o fio que você pode passar por dentro dele, né? Então tem de 1 centímetro, tem de 2, tem de 3, tem de 5, tem inclusive maiores até, né? Poxa, é muito pessoal essa escolha aí de qual miçanga, qual tamanho que você usa. Eu normalmente costumo usar o de 3 centímetros de diâmetro. Assim, é o que eu mais uso. Quando eu faço suporte duplo ou triplo, suporte eu faço com punho de rede argola. Na verdade, todas as vezes que nós formos trabalhar com coisas pesadas, né? Por exemplo, balanço, cadeira de balanço, projetos, suportes que vão levar pesos muito grandes, né? Esses dias para trás tinha uma pessoa aqui falando que ia colocar um vaso de 50 quilos no suporte. Então, todas as vezes que a gente trabalha com suportes grandes, assim, com coisas que vão levar objetos pesados dentro, o ideal é trabalhar com a argola feita do próprio cordão, né? Que é o punho de rede. É o mais indicado, para que não aconteça nada, para que não quebre, para que não rache, enfim. Consegui vender uns pendentes de plantas, mas muitas pessoas não valorizam o trabalho. Vou tentar vender pela internet. A maior valorização começa com a gente, viu? Começa com a gente. Quando a gente tem segurança, quando a gente não tem medo, quando a gente sabe a importância do nosso trabalho, né? As pessoas valorizam a gente o tanto que nós nos valorizamos. Normalmente começa por aí, né? Então, se você faz um lindo trabalho, um bom trabalho, pode confiar, pode colocar seu preço, que vai ter cliente para tudo, principalmente online, se você estiver falando online, né? Claro que, dependendo da localização que você mora, esse tipo de coisa, pode haver diferença aí, mas normalmente online existe público para tudo. Quando pararam de achar seu trabalho caro, se já acharam. Olha, se já acharam, nunca me falaram nada, porque é isso, né? E normalmente se a pessoa fala assim, ah, tá caro, falo, tudo bem, fica à vontade, né? É o meu preço, é o preço que eu cobro, né? E é isso, assim, a gente ter segurança do que a gente vende, do nosso trabalho, que a gente estuda. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu estudei muito para chegar onde eu cheguei. Muito, estudei, eu ainda estudo diariamente. Eu fazia macramê diariamente, todos os dias. Eu fiquei mais de 2 anos fazendo macramê todos os dias. Então, assim, a gente estuda muito. A pessoa fala assim, ah, tá caro, tudo bem, fica à vontade. Faz você, compra os cordões, não tem problema nenhum, né? Vou fazer o quê? A gente não consegue. A pessoa quer colocar o preço no meu trabalho. Pensa só, eu não chego para ninguém e falo assim, ó, você tem que cobrar tanto aqui. Não, cada um tem seu preço de trabalho, principalmente quando é produto à mão, quando é serviço. Como é que eu vou falar para a pessoa quanto ela tem que cobrar? Eu, particularmente, não faço isso, né? A pessoa cobra. Ah, ok. Se eu não posso? Ok, obrigada, beijo, tchau. Se eu posso? Ah, vou comprar. Se eu não posso, mas eu quero muito, eu vou fazer o possível para trabalhar, para ganhar mais dinheiro, para conseguir comprar o que eu quero, né? Ou vou achar um jeito de dividir, de ser de forma de pagamento. Existe uma forma de pagar diferenciada que eu consigo pagar. Então, né? A gente, se eu posso, posso. Se eu não posso, beijo, tchau, obrigado. Eu, pelo menos, penso assim, né? O que eu vou fazer? Eu tentei fazer um ninho do suporte de plantas, mas eu achei o tamanho pequeno. Aí eu tentei aumentar, mas sobrou muitos fios. Você anotou? O primeiro ponto que eu vou te perguntar, anotou todas as informações de quanto você usou, de quanto sobrou? Esse é o primeiro ponto. Lembra? Olha a importância de anotar. Se uma vez que você anotou, mesmo que tenha sobrado a primeira vez, a próxima não sobra mais. Você já anotou quanto você usou, tá? É isso que eu falo para vocês. Se vocês querem começar a contabilizar cordão, o primeiro passo é começar a anotar todas as informações. O primeiro, assim, gente. Se eu pudesse dar uma única dica para vocês sobre contabilização de cordões, seria essa. Comece anotando tudo que vocês usam. Tudo. Sem tirar nem pôr. Muitas pessoas veem a peça pronta e não têm noção do tempo que é levado para fazer, sem dúvidas. Você sabe que eu dava aula presencial, né? Antes de começar a pandemia, eu só dava aula presencial, não dava online ainda. Aliás, mentira, eu ensinava online alguns passos, né? Mas não ensinava uma peça inteira. Eu ensinava muitos nós. Inclusive lá no IGTV, lá no começo, anos atrás, tem lá ensinando os nós. E aí uma menina veio fazer o meu curso e falou exatamente isso. Vim fazer o seu curso, porque eu fui comprar, achei muito caro. Falei, eu mesmo vou fazer. Aí pagou o curso, que era mais caro do que o projeto, né? Mas já vinha com todo o cordão, tudo. E aí, agora que ela começou a fazer, ela falou, nossa, agora eu entendi por que a pessoa cobrou o preço que ela cobrou. Realmente é mais caro, é muito difícil, não é tão fácil assim. Então, também tem isso, da gente conseguir entender, se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia, entender qual que é o processo daquela pessoa, do trabalho que ela teve. Por isso que eu falo, é muito difícil a gente... tô mexendo com cordão, me deu alergia.
É muito difícil a gente querer precificar o preço do outro, né? Muito complicado. Quando eu comecei a contabilizar, gente, a gente leva tempo. Eu levo pelo menos dependendo se for um projeto novo, 1 hora, 2 horas só para projetar. Daí eu faço os cálculos. Aí tem que cortar todos os cordões e colocar na haste. Gente, só isso aí já foi horas de trabalho, principalmente uma cortina de 3 metros. Às vezes a gente leva 4 horas, 3 horas para cortar cordão e colocar ele na haste da cortina de 3 metros. Tensa, é trabalhoso. E você sabe sobre o paracorde para coleira de cachorro? O paracorde, ele é um cordão de polipropileno, assim como o cordão náutico, tá? Se você buscar por cordão de polipropileno, corda de polipropileno, cordão de polipropileno, fio de polipropileno, você vai encontrar. É o mesmo material usado. Eu tenho dificuldade de orçar porque não tenho muita experiência e não consigo prever o tempo de produção. É super normal. Tá? Então, quando eu comecei, eu também tinha essa dificuldade. E às vezes eu vou fazer um projeto que eu nunca fiz, eu também tenho essa dificuldade. A diferença é que, como eu tenho mais experiência, pela quantidade de nós que eu estou fazendo, etc., eu já consigo ter uma noção mais aproximada do que eu tinha antigamente. Então, aí, o primeiro ponto é você começar a anotar o tempo que você leva para fazer os projetos. Lembra que eu falei para vocês anotarem todos os detalhes? Todos os detalhes, o tempo é um deles. Né? Quanto tempo eu levo para fazer cada projeto? Ou então, quanto tempo eu levo para fazer um padrão? Vou dar um exemplo. Quanto tempo eu levo para cortar os cordões? X. Quanto tempo eu levo para colocar os cordões na argola? X. Quanto tempo eu levo para fazer um braço do cordão? X. E aí você multiplica por 4, né? Para saber quanto você leva nos quatro braços do suporte. Quanto tempo eu levo para fazer a base do suporte? E aí você vai anotando essas informações. E aí, com essas anotações, você consegue ter uma noção de tempo que você leva para fazer cada projeto. Você pode fazer isso, inclusive, no momento que você estiver fazendo a amostra, calcular o tempo que você leva para fazer cada nó, cada padrão de nós. Isso também ajuda. Eu me sustento somente com a renda do macramê. Sim, é a seguinte. Quando eu estava mais ou menos quase um ano trabalhando com macramê, o macramê passou a ser a minha maior renda. Então, eu tinha 2 trabalhos e eu continuei com esses 2 trabalhos durante muito tempo. Então, a partir do primeiro ano, eu já faz 4 anos e meio que eu faço macramê, né? A partir do primeiro, eu tinha quase um ano, assim, eu tinha uns 8, 9 meses de trabalho com macramê, eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava na minha renda aqui, tá? Nesse outro trabalho. Que não era, vou explicar a história inteira. Eu era relações públicas, trabalhava numa multinacional, eu ganhava muito bem, porque eu já trabalhava nessa área há 10 anos. Só que eu decidi que não era mais isso que eu queria fazer. E aí fui procurar outros empregos, fui procurar outros tipos de trabalhos e encontrei, de fato, outros tipos de trabalhos. Trabalhei mais 2, 3 anos em outra área totalmente diferenciada, que era da educação. E aí, depois que eu saí dessa área de educação, ainda assim não estava feliz, não era isso que eu queria. Aí eu voltei para minha área de relações públicas trabalhando com um único cliente. E aí não era mais multinacional, era um único cliente. Então, esse um único cliente pagava para mim um valor para que eu trabalhasse para ele durante algumas horas na semana. E aí, então, o meu macramê passou a ser, depois de um ano de trabalho, quase um ano, a minha renda maior, a maior renda que eu tinha. E eu mantive o macramê, que ele é sazonal, né? O macramê, se a gente vai trabalhar com vendas, a gente tem que saber. Se a gente vai trabalhar com empreendedorismo, né, com o nosso próprio negócio, a gente tem que saber que tem meses que a gente vende mais e tem meses que a gente vende menos. E aí a gente precisa se planejar para que essas vendas aconteçam, né? Então, se eu já sei que janeiro e fevereiro são meses de baixa, eu vou me planejar no ano para que em janeiro e fevereiro eu tenha a mesma entrada de dinheiro ali, né, organizada financeiramente dentro desse processo de trabalho que eu estou fazendo, né? Então, eu divido esse valor para esses meses. Uma vez que eu fiz isso, eu comecei eu já estava ganhando mais, eu mantive os 2 trabalhos juntos, porque eu tinha a segurança de estar aqui com esse outro emprego, né? Além do macramê. Então, eu, inclusive, tinha muito medo de largar o meu emprego anterior, esse emprego que eu levei junto com o macramê, porque eu tinha medo, era uma insegurança que eu tinha em relação a será que eu continuo dando conta de fazer o macramê? Pois é tão louco essa insegurança, nossa, por isso que eu falo da gente enfrentar os nossos medos, né? Não vai largar o emprego, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, mas eu tô falando sobre enfrentar os nossos medos. Que foi quando eu larguei esse outro trabalho, eu consegui ganhar muito mais no macramê, porque eu consegui me dedicar mais ainda para o macramê, né? Então, sim, já faz
há pelo menos 3 anos que o macramê é minha renda principal. Então faz uns... Nossa, peraí, calma. Faz mais ou menos uns 3 anos, não mais, acho. Faz quase 4 anos que o macramê é minha renda principal. Mas faz 2 anos que eu larguei o meu emprego anterior, que eu só vivo do macramê. Para vender para lojista, precisa ser MEI? Eu nunca vendi para lojista, tá? Vou ser muito sincera. Vocês sabem que aqui eu jogo limpo. Aqui o jogo é sincero, eu nunca vendi para lojista, mas eu sei que você precisa pelo menos ter um recibo. Por exemplo, se você for vender em loja colaborativa, pelo menos o recibo você precisa ter. Agora, gente, uma coisa é fato, tá? Se você quer crescer nessa área, faz o MEI, né? Coloca isso dentro da sua contabilização, facilita muito processos, assim, para você vender para grandes empresas. Ah, agora que você falou, acho que tem que sim, tem que ter MEI, porque eu lembro de vender para empresas grandes, né, a empresa comprar uma quantidade X de macramê e tinha que emitir nota. Então, provavelmente sim. Cordão de polipropileno dá para fazer coleira de cachorro? Deve, tá? A única coisa que você precisa prestar atenção, e aí você vai ter que pesquisar um pouco mais, é que, dependendo do tipo da coleira, ela pode arranhar, e dependendo da raça do animal, né, ela pode queimar o corpinho do animal, né? Então tem que ter que tomar cuidado com isso apenas. Se ele não for muito peludinho, se ele tiver sem pelo nenhum, né? Se for aqueles bichinhos que estão sem pelo, se isso não... Se o animal vai ficar com a coleira o dia todo ou não, se é uma coleira apenas para passear, e beleza, né? Normalmente, a coleira de passear normalmente é feita com esse tipo de cordão. Agora, se for aquela coleirinha que fica direto, não sei se seria melhor indicado, tá? Teria que pesquisar um pouco melhor. Se for de passear, eu sei que dá. Porque normalmente a gente compra essas de corda náutica, né? Para passear. Então, é isso, né? Quando a gente pensa num projeto, gente, a gente tem que pensar em tudo que o projeto envolve, né? No caso do animalzinho, tem que ser um projeto, um tipo de cordão que realmente, se aquilo for ficar no animal, que não machuque, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Fiz um curso outro dia sobre precificação e o fluxo de caixa. O instrutor disse que a artesã que cobra todas as horas de trabalho está viajando, que o cliente paga pela peça, não pelo meu tempo. Ah, é? Nossa senhora, bom saber que tá tudo errado, né? Pelo amor de Deus, não. A pessoa paga, inclusive, não só pela minha hora de trabalho, pelo meu lucro, pelo tempo que eu levei para fazer esse projeto, pelo produto, pelo valor que ele tem. Se fosse assim, imagina, se eu vou comprar por que eu compraria uma bolsa da Gucci, uma bolsa da, sei lá, tô aqui viajando, né? Pensa numa bolsa, cara, por que eu compraria caro se eu tô pagando só o produto? Não existe isso, gente. Tem imposto, tem tudo envolvido dentro do produto. Tudo envolvido dentro do produto. Tá doido? Todas as vezes que a gente vai fazer um projeto que vai levar um objeto dentro, inclusive eu falo isso lá no e-book, tá? No livro. Todas as vezes que você for fazer qualquer projeto que leve um objeto dentro desse projeto, você tem que calcular, você tem que considerar o espaço que esse objeto vai tomar. Então, como que você faz isso? Hoje não mais, tá? Mas quando eu comecei, eu usava um objeto próximo, né? Muito parecido com aquele que eu queria, para eu poder usar ele como base para fazer os nós. Então, por exemplo, eu fazia um suporte de plantas, vou usar esse daqui como exemplo, né? Tá aqui, ó, fazia o suporte de plantas. Digamos que eu quisesse colocar essa caneca aqui dentro. O que eu faria? Eu utilizaria ela como base para eu poder finalizar o painel, o suporte. Você vai entender. Tá aqui, ó, vou usar ela como base. Ah, ela ficou ótima aqui dentro, então beleza. É a mesma coisa, por exemplo, quer ver um exemplo? Eu vou pôr um vasinho pequenininho, se eu colocar um vasinho pequenininho demais, ele pode até cair no meio dos vãos do nó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo que aqui essa abertura aqui, ó, ficou muito grande entre os nós? Porque ela não foi feita para esse vasinho muito pequenininho. Foi feito para um vaso maior. Então, quando você tem uma estrutura que você usa como base aqui, que você coloca durante o trabalho para usar como base no momento de fazer o nó, você consegue matar esse problema seu aí que você tá falando, dele ficar muito fora do que você tinha planejado. Quer ver só? Deixa eu ver se eu tenho um outro vaso, aquele maior. Ah, eu guardei o vaso maior. Enfim, ele cabe aqui um vaso de 14 centímetros na boca. Ó, tá vendo a abertura dele? Então, é isso que você precisa prestar atenção. Talvez usar um outro tipo de objeto para que você consiga saber onde fazer o nó e usar aquele objeto como apoio para os nós. Tem dificuldade de saber o tempo exato, porque ela tem um monte de outras coisas acontecendo, acaba esquecendo o cronômetro. Bem-vinda. É assim mesmo, isso também acontece comigo. Por isso que eu falei para você medir por partes, para você medir o prazo, o tempo, cronometrar o tempo por partes, por prazos,
por ações que você faz. Primeiro corte, depois isso, depois aquilo, entendeu? O ideal seria isso. Agora, pensa, vamos lá pensar, né? Se eu tô cortando o cordão e eu sempre uso mesma técnica para cortar o cordão, pego aqui o fio e vou fazendo, né? Vou aqui medindo o cordão. Eu uso sempre a mesma técnica para cortar. Se eu cortar um cordão e marcar quanto tempo eu levo para cortar esse um cordão, normalmente é o tempo que eu levo e que eu uso como base para cortar os outros cordões do mesmo metro. Então, digamos que eu vou fazer um suporte de plantas e vou cortar 7 metros de cordão, um exemplo. Então, eu já sei que eu vou cortar 4 cordões de 7 metros e 4 cordões de 2 metros, por exemplo. Né? Então, se eu sei quanto tempo eu levo para cortar um cordão de 7 metros, eu já posso saber quanto tempo eu levo para cortar 4 cordões de 7 metros. Porque daí, uma vez que você sabe um, você sabe dos outros. Né? Eu uso isso como uma média, como uma base, entendeu? Isso facilita muito o processo. Falou que viu na Renner umas mochilas bem trabalhadas em macramê por um preço barato. Pois é, mas você imagina quanto que a pessoa tá ganhando, a pessoa que produziu isso tá ganhando. Inclusive, gente, tem coisas que vêm lá da China. Depois dá uma olhada onde ele foi feito. Porque assim, não faz sentido. Né? É a mesma coisa que aquela Westin lá vende cadeira de balanço a R$ 300. Gente, isso não paga nem os cordões que eu compro. Desculpa, não paga. A qualidade do negócio deve ser terrível. Sem contar que a pessoa que fez esse artesanato tá ganhando quanto? Uma exploração. Você vai encontrar o paracord com o nome paracord, tá? Agora, dá na mesma você procurar por polipropileno. É o mesmo tipo de cordão, tá? Qual é a diferença do paracord? Normalmente, o paracord é usado para escalada, montanhismo, etc, tá? Mas é o mesmo tipo de cordão, corda náutica, cordão náutico. Claro que vai depender da espessura que você estiver usando, né? Grande beijo, até mais.